capítulo 8, para que nós possamos compartilhar nesta manhã a poderosa palavra de Deus. Eu quero trazer uma reflexão bem rápida aos corações que Deus me deu nesta madrugada. Eu estava orando ao Senhor e falando com Deus, e Deus falou poderosamente ao meu coração. Glória a Jesus. É tão bom ouvir a voz de Deus. Toda vez que nós descemos em oração, irmãos, quando nós meditamos nas coisas do céu, nós fazemos uma ligação, uma ponte. E nós alcançamos um lugar tão extremo, tão grandioso, que os nossos pés jamais nos levaríamos. O nosso joelho nos leva em lugar que nossos pés nunca vai levar, que é no céu. Glória a Deus. João 8, versículo 1 em diante diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, diga no meio, só para a gente pregar junto, glória a Deus, no meio. Disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando-o, para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando, ele a inclinou-se e escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um. Saíram quantos? Um a um. A começar pelos mais velhos até ao último. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. No meio. Guarda esse aí no seu coração, viu? No meio. Glória a Deus. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vai-te e não peques mais. Eu também não te condeno. Eu acho lindo a forma em que João escreve. Porque João, ele por ser aquele que se inclinava no peito de Jesus, que tinha uma intimidade com Jesus, ele apresenta o Senhor Jesus como o Filho de Deus. E ele trata Jesus como a palavra viva, desde o princípio, o verbo da vida. Já os sinótipos, evangelhos sinótipos, a saber Mateus, Marcos e Lucas, cada um apresenta Jesus de uma maneira. Mateus é rei, Marcos servo, apresenta como servo, e Lucas como filho do homem. Mas João, ele tem um tratamento diferenciado porque ele prega universalmente. Então ele vai, e em todo o contexto, ele traz revelações muito profundas dos milagres de Jesus. No capítulo 20, já no finalzinho do evangelho, ele vai dizer que Jesus operava tantos milagres, que Jesus operou tantas coisas grandiosas, tantos prodígios e maravilhas que não dá para ser escrito num livro. Quer dizer, foram tantas coisas que aqui, esse texto em que lemos, é só um deles.
E quando nós nos deparamos com essa história da mulher, na qual a epígrafe diz a mulher adúltera, nós vemos uma pessoa que entrou como se fosse dentro de um julgamento, esperando uma sentença. Veja que Jesus, no versículo 1, a Bíblia relata que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas de manhã logo cedo, ou seja, talvez na sua Bíblia, esteja escrito de manhã, de madrugada, cedo. A Bíblia diz que ele voltou para o templo. E quando ele voltou para o templo, ele estava lá assentado, ensinando. Ô irmão, logo cedo Jesus, olha, logo cedo de madrugada, Jesus já estava no templo sentado ensinando. E o povo ia, porque a Bíblia diz que o povo ia para aprender com Jesus. E hoje, né, a gente olha, se o pastor dizer 5 horas da manhã, nós vamos ter um ensinamento aqui. Oh, glória! Se 9 horas é difícil, imagina 5 da manhã. Meu Deus! Olha, irmão, não preparei nada, é Jesus que está mandando, aleluia. Desceu agorinha do céu. Se de madrugada tivesse um ensinamento, tivesse uma escola bíblica, uma vigília de ensinamento, será Jesus que vinha, gente? Jesus sabe. Mas o povo ia. E quando Jesus estava ensinando, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que foi apanhada em adultério. Quando trouxe a mulher diante de Jesus, irmãos, esses escribas e fariseus são os apontadores de dedos. Os escribas e os fariseus são os perseguidores, os caluniadores, os acusadores. Eles agem da forma que eles querem. Então, se é uma mulher em adultério, vamos seguir a lei. Vamos matar. Os escribas e os fariseus são aqueles que olham para mim, olham para você e julgam antes de conhecer. Meu Deus. Mas aquele que sonda coração está vendo tudo. Porque quando eles trouxeram a mulher, a Bíblia diz que os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e põe ela no meio. Então ele trouxe a mulher, tinha uma multidão aprendendo com Jesus cedo, isso logo cedo, a mulher foi apanhada de madrugada, bem no ato. E trouxeram ela. Chegou no meio, colocou, para que todos que estivessem ao redor, e Jesus que estava sentado ensinando, visse quem era a pecadora, a mulher adúltera. E eles colocando ela ali naquela situação, ele disse: mestre, olhe como é os acusadores. Cuidado. Os acusadores gostam de perguntar para ouvir tua resposta. Que é para depois distorcer aquilo que você falou, então vigie, cuidado. Eles vêm mansinho, com um jeitinho, querendo ganhar você na conversa. Mas se você for uma mulher e um homem de oração, você não cai na conversa dos escribas e dos fariseus. Porque, tem muito e está assim, nesse tempo difícil que estamos vivendo, que antecede a vinda de Jesus, está assim de escribas e fariseus para apontar dedo, para julgar, para acusar. Depende de nós, da nossa resposta. E ele coloca a mulher no meio. Eu acho tão interessante, porque a forma em que o Senhor trabalha no meio é extraordinária. Se você observar, tem algumas passagens bíblicas que diz que Jesus operou no meio, que o enfermo estava no meio, e Jesus também estava no meio de 2 malfeitores na cruz do Calvário. Que na aparência e na ótica humana, ele estava na cruz como um ladrão também, porque a cruz era para ladrão, para bandido. Mas diante de Deus tinha um propósito no meio. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, vai ter propósito no meio. No meio está parecendo lugar de humilhação, mas espera para tu ver o que Jesus vai fazer. Botou a mulher no meio.
E disse assim: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei mosaica, ou seja, na lei, nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. E tu o que dizes? Cuidado com os escribas e fariseus, que ele senta do teu lado e ele diz: ó mulher, olha como foi. Cuidado. E tu o que dizes? Isso dizia eles, tentando, porque tivesse para ter algo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, fez o quê? Começou a escrever com o quê? Com o dedo. Porque ele não precisa de caneta, não precisa de lápis, ele não precisa de pincel, ele escreve com o dedo, é com a mão. E quando ele escreve, irmãos, é a história, tem o começo e tem o fim. E ele começou a escrever. E eles lá: olha a mulher aqui, tentando. O que o senhor faz? E ele lá, cabecinha baixa ali, ó. Tá, escrevendo. E eu quero abrir um parêntese. Ele estava escrevendo a história dela, sabe por quê? Porque os escribas e os fariseus e as multidões que estavam lá não conheciam o coração, só a atitude dela. Agora, o que estava sentado lá, sonda o coração. E ele já estava avaliando o coração dela, igreja. Você que está em casa, Deus conhece, sabe os teus pensamentos e o coração. E ele sentado escrevendo com o dedo em terra. Ei, a história que ele começou, ele já sabe o fim, viu? A história que ele começou a escrever da tua vida, ele já sabe o fim. Agora você que tem que tomar uma atitude e deixar que o fim que ele escreveu se cumpra nas nossas vidas. Porque é a gente que deixa ele. A história está linda, está pronta. O começo não é nada, mas o fim é bem melhor. Está escrito. Agora é nós que nos afastamos e não vivemos o sonho de Deus. Está escrevendo. E a Bíblia diz que eles insistiram. Fala alguma coisa, mestre. Diga alguma coisa. A mulher foi pega em adultério. A mulher foi pega agora de madrugada. A mulher está em pecado. E a lei nos manda matar. Meu Deus. E nós vamos fazer. O que você faz? O que você faz? O que você diz? Aí Jesus, eita, quando Jesus se endireita, ele estava abaixado escrevendo, sentadinho, quietinho no lugar dele. Agora, quando ele se endireitou, a sentença chega na hora. Está perguntando, a resposta vem. E o nosso Jesus nem chega antes, nem depois, ele nem tarda, ele não demora, ele chega na hora que é para chegar. E eles atentaram tanto que ele se voltou para ele, se endireitou e disse-lhe: aquele entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. O advogado de defesa acabou de chegar. O advogado de defesa está diante de mim e de você. Ele é advogado e é juiz. Alguém está apontando, alguém está falando, alguém está dizendo, alguém está insistindo, mas vai chegar o momento que ele vai perguntar: quem não tiver pecado, vá contra. Quem estava com a pedrinha na mão, já assim, ó, vou jogar, teve que soltar a pedra, porque lembrou que já estava pecando só em falar. Oh, glória! Porque cada um que estava ali lembrou do seu pecado. Cada um que estava ali lembrou do seu pecado. E aquela mulher estava aflita no meio, sendo envergonhada. Aquela mulher estava aflita no meio, sendo acusada. Pecou, pecou. Adulterou, adulterou. Mas o misericordioso, o dono de todas as coisas, estava no recinto. E ele está aqui nesta manhã para dizer: eu perdoo, se tu tão somente se arrepender. Porque aquele que se arrepende alcança a misericórdia de Deus. Aquele que se arrepende, que pede perdão, aquele que perdoa, ele alcança a misericórdia de Deus. E quando ele se voltou para eles, que disse: olha, atira a primeira pedra, quem nunca pecou.
E Deus agora me trouxe um tema para essa mensagem. Livrada, foi livrada. Espera aí, deixa eu ver como eu posso dizer a forma em que o Espírito Santo está descendo. Livre da condenação da lei. Oh, Espírito Santo, tu é aquele que ministra. Foi livre da condenação da lei. A Bíblia diz, irmãos, em Mateus 5,17, o Senhor falou: eu não vim abolir a lei. Eu não vim abolir a lei nem os profetas. Eu vim para cumprir a lei. Porque eles estavam dizendo que na lei de Moisés, apedrejamento até a morte era a resposta. E nós sabemos que o pecado leva à morte. Aleluia. Meu Deus, que Deus é esse? Deus está dizendo para mim nesta manhã, ela não podia cumprir a lei, agora eu vim para cumprir. Ela não podia cumprir a lei, agora eu estou aqui para cumprir a lei. Porque eu não vim abolir a lei nem os profetas, eu vim para cumprir a lei. Ela é fraca, ela não tem condições, ela não tem visão. Agora eu estou escrevendo a história. E a lei na qual Moisés ordenou, ela continua. Agora eu vim melhorar. Eu não vim excluir. Eu vim para melhorar. E aquela mulher humilhada. E quando Jesus disse isso, a Bíblia diz que quando eles ouviram isso, saíram um, a começar do velho. Os mais velhos começou a saltar, os mais novos começou também. E ali todos que ali estavam saltaram de um a um e foram embora. Seguiram o caminho, saíram de fininho. E eu estava orando e eu disse: Senhor, por que a mulher não foi junto? Tem propósito se você permanecer no meio. Eu disse, ela poderia, quando viu todo mundo indo, com vergonha, ó, todo mundo está indo embora, eu também vou. Ela poderia também pegar destino, sair. Mas ela permaneceu, porque ela precisava ouvir algo da parte de Deus. Quem permanece, sai restaurado, sai renovado. Quem permanece, irmãos, recebe vitória. Quem permanece, alcança misericórdia. E ela permaneceu, porque ela sabia que do alto vinha a resposta ainda para ela. Jesus pega, e o que eu acho lindo é que ele volta a escrever. Sabe o que eu entendo aqui? À noite, quando eu estava orando e meditando, eu entendo que na primeira escrita dele era o começo da história, mas quando todos foram embora, que ele volta a escrever, era ele concluindo. Primeiro ele defendeu, agora ele dá a sentença. Há uma sentença para mim e para a tua vida. Porque o nosso advogado fiel, o nosso juiz está no controle de tudo. E Deus manda eu dizer que a idolatria, não é só a idolatria, irmão, do homem e a mulher. Que a idolatria não é só aquela idolatria de traição, não. Tem a idolatria, irmãos, na decisão. Tem a idolatria naquilo que eu e você podemos fazer. Porque aquilo que eu sei que é certo e eu não faço, eu peco. Você lembra quando Moisés foi para o Monte Sinai? Ele foi orar e preparar as tábuas da lei. Quando ele desceu, o que o povo estava fazendo? Idolatrando. Um bezerro de ouro. Que eles criaram, por quê? Porque Moisés demorou um pouquinho. Como ficou o coração de Deus? Porque aquele povo era o povo escolhido, o povo amado de Deus. Então eles ali, ó, adulteraram, eles mentiram, eles traíram a confiança de Deus. Meu Deus. Traíram Deus. Se Moisés ficou irado ao ponto de quebrar aquelas tábuas, agora você imagina o coração de Deus como fica com um traidor, com uma traidora, com uma pessoa injusta, com uma pessoa adúltera. O coração de Deus fica dilacerado. E sabe o que acontece? Deus se ira. E quando Deus se ira, a mão de Deus vai começar a escrever sentença para quem é rebelde. Daniel capítulo de número 5. A Bíblia diz que um rei por nome Belsazar deu uma festa, olha.
chamou suas concubinas, chamou as mulheres, começaram a beber. Aí sabe o que o rei Belsazar fez? Vai pegar o ouro e a prata que era de Deus, lá do templo do Senhor, para a gente beber nele. Trouxeram os castiçais e as taças de ouro, que era do templo do Senhor, quando Nabucodonosor invadiu e invadiu Jerusalém, trouxe tudo que era do povo e colocou lá. Aí Belsazar, no capítulo 5 de Daniel, traz tudo que é de Deus para uma festa mundana. Para uma festa de idolatria, de mentira, de fornicação. E coloca o que é sagrado, o que é santo dentro do profano. E Deus nessa manhã está mandando dizer para alguém: vigie, porque você está colocando o profano no lugar santo. Derrabadebada sorevia. Demônio. Teve a súbria, pegou o que era santo e colocou numa festa mundana. Pegou o que era sagrado para beber nele. Fornecar diante dele. Pegou os castiçais de ouro de Deus. Acendeu ali velhinhas qualquer. Sem graça, sem unção. Só para aparecer. Tem gente fazendo isso, querendo aparecer e usando as coisas de Deus. Só que Deus está dizendo: cuidado. Porque eu não vim abolir a lei nem os profetas. Eu vim cumprir. E para mim cumprir eu vou melhorar. Mas eu não vou deixar de cumpri-la. Diz o Senhor nessa manhã. Quando ele estava no bem bom, irmã, comemorando nas coisas santas, sabe o que aconteceu? A mão de Deus. E começa a escrever na parede a sentença de Belsazar. Mené, mené, tekel, assim. Olha, tu foste pesado na balança. Acabou aqui teu reinado. A mão de Deus, ela escreve. Não precisa de caneta, de lápis, de pincel. A mão de Deus, o dedo de Deus, escreve sentença. Escreve história. Nós devemos ter cuidado. Moisés no Monte Sinai orando, preparando as tábuas da lei. E o povo, ó, arrodeado no touro, arrodeado no boi de ouro, adorando, se prostrando à frente de algo material, físico, enquanto o espiritual estava lá, olha, com o dedo de fogo, escrevendo a história. E nessa manhã Deus está dizendo: você está ligado nas coisas físicas, você está ligado no dinheiro, mas Deus está dizendo: se ligue nas coisas do céu, nas coisas espirituais, porque meu dedo vai trazer sentença. Ei, me assume. Leburgue ela faça rabaxe, mande eu cai. Adulterou, estava no meio, sendo humilhada. Os escribas e fariseus apontando, dizendo: vão matar. Mata ela, pedreja ela. A lei diz que é para matar. Jesus está escrevendo. Jesus se volta e diz: olhe, quem não tem pecado atira a pedra. Todo mundo vai embora. Aí agora Jesus volta a escrever. E Jesus olhando, vê que não tem mais ninguém. Ele agora olha para ela e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Quando na verdade a mulher, cadê os nossos acusadores? Porque você, o povo queria matar. Agora Jesus, o povo queria humilhar e achar defeito nele. Mas não tem não, viu? Não tem defeito no meu Jesus. Meu Jesus é perfeito. E não vai passar nenhuma dessas palavras. Passa o céu, passa a terra, passa a minha vida, a tua vida. Nós nascemos, nós morremos. Agora a palavra, ela vai permanecer até o último dia. Porque ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Ele é o cordeiro e o leão. É a raiz de Jessé. Ele é o cordeiro. Ele é aquele que vai à frente. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Messias enviado por Deus. Ele é a raiz que brota do céu. Assim dá graça ao Espírito Santo de Deus. Cadê aqueles que estavam querendo me derrubar e te derrubar? Aqui eu estou abrindo só um parêntese. Mas ele vai dizer assim: cadê os teus acusadores? Que na verdade eles queriam ver o que Jesus ia responder por isso. Que no começo Jesus disse: cuidado com os escribas, irmã Jessina. Cuidado com os fariseus. Porque eles chegam de mansinho
E começa a fazer pergunta a você, começa a querer arrancar algo de você, para depois que você abrir a tua boca sem sabedoria, ele pegar e te acusar. A pedra já está na mão. Vigie, crente. Busque Deus em oração, jejue, se consagre. Faça como Abacuque no capítulo 12, que ele disse: e eu me coloquei na torre de vigia, abri bem os meus ouvidos, para quando meu Deus falar, eu ouvir e entender o que ele quer tratar comigo. Depois de uma oração no capítulo 1. No capítulo 2 ele vai para onde? Para a torre, porque torre é lugar de vigilância. Torre forte é lugar onde você ouve a voz de Deus. Ela não pode cumprir, a mulher não pode. Essa lei é muito pesada para ela. Ela não tem sabedoria nem visão espiritual, agora eu vim cumprir. Eu não vim abolir os profetas, eles vão continuar profetizando. Eu não vim excluir a lei de Moisés, não, mas eu vim cumprir. E eu estou aqui para determinar o começo e o fim de cada um de vocês, diz o Senhor. Estava lá a mulher profana, pecadora, mas o misericordioso e o Deus Todo-Poderoso estava sentado. E a Bíblia diz que ele também, mais uma vez, se endireitou. Ele estava então em uma posição na qual a sua visão estava sobre o que ele estava escrevendo. Ô irmão, eu acho lindo, porque ele está escrevendo e só entende quem é santo. Olha para cá para eu repetir. Vamos ver quem entendeu, viu? Ele está escrevendo, mas só entende quem é santo. Ele está escrevendo, mas não é todo mundo que vai entender o que ele está escrevendo, não. Só entende quem ora, só entende quem busca, só entende quem se consagra. Quando ele escreve, ele fala. Porque ele estava escrevendo, ele se endireitou. E quando ele se endireitou, ele perguntou pelos acusadores. E o que eu acho lindo é quando ele diz: ninguém te condenou, mulher. Ninguém condenou você, não. Pois eu também não te condeno. Aqueles que veio para te condenar, os escribas, os fariseus, aquele que veio te acusar, te derrubar, aqueles que veio para te humilhar, não te condenou, mas eu também não vou te condenar. Rabado, Gessé, minha novia. Estava ali o advogado fiel. Olhe para sua irmã e diga: o advogado fiel. Você em casa, repita comigo: o advogado fiel também é juiz. Ele vai levar para você a sentença certa. Como advogado, ele te defende, mas como juiz, ele bate o martelo. Repita comigo: como advogado, ele te defende, agora como juiz, ele bate o martelo. E você é quem deve seguir a coisa certa. Mateus 5,17, eu não vim abolir a lei, nem vim abolir os profetas, eu vim cumprir ela. Então alegre o seu coração, porque Jesus chegou. E onde ia ter morte no meio, agora no mesmo meio vai começar a vida da mulher. Porque aquela adúltera vai morrer e vai nascer uma nova. Porque sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai pegar aqui, ó, pela raiz. E vai arrancar aquele pecado. Porque o começo de tudo é o pecado. E o salário do pecado é a morte. E aquele pecado dela ia levar ela à morte. Mas o dono do milagre estava lá escrevendo a história dela. Quem quer aqui que Deus escreva a história? Levanta a mão. Você em casa. Você quer? Bota aí. Eu estou no meio. E se você está afastado, se você não conhece a Jesus, mas quer entregar a tua vida a Jesus hoje, agora, porque estão taxando você de adúltera, estão taxando você de pecadora, prostituta, viciado, viciada, coloca aí, eu ouvi a palavra, ela entrou em meu coração, eu estou no meio, e eu quero Jesus. Sabe o que os escribas e fariseus, olhando para a mulher, pensavam? Vamos humilhar ela aqui no meio de todo mundo? Vamos envergonhar ela aqui. A gente primeiro envergonha, dizendo que ela adulterou. A gente aqui profana o pecado dela. E depois a gente apedreja. Quando a gente apedrejar, ela vai morrer aos pouquinhos. Porque cada pedra que bater em um lugar vai atingir algo dela. Um membro dela. Tu joga no braço, eu jogo na cabeça. Tu mete essa nas costas. É assim que o inimigo
planeja para destruir a minha e a tua vida. E há um plano, irmão, agora, nessa época, espiritual, para fazer isso. Mas sabe por quê? Porque tem muita gente traindo Deus. Está aqui na igreja, está ali na igreja, está em... Não falo aqui, mas em vários lugares. Eu estou no altar pregando a palavra, orando pelas crianças. Eu estou orando pelos adultos. Eu estou orando, eu estou clamando. Mas sabe o que eu estou fazendo? Traindo Deus lá do outro lado. Quando eu estou na igreja, eu sou santa, eu oro pelas criancinhas. Deus, não deixe elas morrer. Não deixe, Senhor, repreenda os estupros. Repreenda. E quando eu saio da igreja, eu taco o dedo no pecado. Aí Deus vai lá e diz bem assim: a sentença está sendo escrita com o meu dedo. Não é com caneta de ouro nem de prata, é com o meu dedo. Meu Deus, isso é muito forte, Jesus. Deva xeremando decai. Le burgue faz o mendrio. E dove alamando decai. Deve a súbria. Ouve amando. E eu tiro 2 pontos de vista para eu terminar aqui. Eu tiro 2 pontos de vista desse versículo 11 que diz: ninguém, Senhor. Jesus disse: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Eu tiro 2 pontos. O primeiro ponto é o resultado do pecado, que eu já falei. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Essa mulher estava condenada à morte, o resultado do pecado dela. Mas sabe o que o Senhor falou? Eu não te condeno. Ele disse isso para mim. Que não iria me condenar se eu me arrependesse. E eu não esperei por ninguém. Eu fui lá, dobrei o joelho e disse: eu me arrependo. E aquela humilhação que eu vivia, e aquela vergonha que eu passava, acabou. E Deus me traz algo, eu tenho um tempinho aqui, eu quero compartilhar com os irmãos que estão me assistindo. E com a Igreja Santa do Senhor. Eu fui criada num lar de pessoas analfabetas. Meu pai e minha mãe. Meu pai, alcoólatra. Minha mãe, lavadeira de ganho, para não deixar nós morrer de fome. 6 mulheres para criar. Ela todo dia saía de manhã, cedinho, para ir lavar roupa de ganho, quando não vinha com as trouxas. Trabalhava nas cozinhas do povo. E sabe o que acontecia no final da tarde, ela cansada quando chegava? Meu pai chegava alcoolizado. E haja força para encarar um homem de quase 1 metro, 2 metros de altura. Porque meu pai é alto. Ele encolheu um pouquinho agora porque está velho. Mas ele era grandão, moreno. Eu pareço com ele assim. E ele chegava bêbado e sabe o que a minha mãe fazia? Pegava as 7 meninas, colocava debaixo da mesa e dizia: ninguém fale nada, porque agora a luta vai ser grande. E nós tínhamos que ficar tudo caladinha, ninguém podia falar nada. E o velho, quando chegava em casa, que na época não era velho, quando ele chegava em casa com tanta força, irmão, quebrava a cadeira, cadê as meninas? Chegava mandando em tudo, quebrava prato com ela botava. Ô, irmãos, tem gente que olha pra gente e aponta só, né? Mas Jesus conhece o coração. A minha mãe botava o prato de comida, irmã Damiana, e ele quebrava com comida e tudo. Quando não era isso, se endemoniava. Subia nos postos, pulava a barreira, porque nós morávamos em uma grota. E nenhuma deu porque não presta. Todas se casaram. Sabe por quê? Porque aquela mulher guerreira levava a gente para a escola sem saber ler. E ensinava a gente o A e o U sem entender o que estava fazendo. Mulher guerreira de coragem. Lutou com aquele varão, foi e se converteu. Quem foi já em Maceió, no Feitosa, conhece a igreja mãe. Ela se converteu naquela filhinha de 6, né? Porque naquele tempo o povo não tinha TV. Aí era aquela filhinha, 1, 2, 3, 4, tudo naquela escada. Ela saía com um monte de menina para a igreja. Só que o meu pai não deixava. Ficava uma luta ali para ela não ficar na igreja. Alcoólatra. Ia buscar na porta da igreja. Aí a velhinha não aguentou, que era nova, na época, e disse para minha irmã mais velha: eu vou sair da igreja porque eu não aguento não, eu vou pecar, eu não vou para o céu. Eu vou sair. Quando ela saiu, arrastou nós tudinho, eu tinha em torno de 6 anos. Sabe o que eu fiz?
Nunca mais eu quis saber de crente. Nunca mais eu quis saber de igreja católica, igreja que fosse. Ela dizia, minha filha, vai para a igreja, nem que seja. Eu não quero saber de crente, eu não quero saber de igreja, de Jesus. Eu não quero saber de nada. E outra, eu não vou me vestir nunca igual àquela mulher. E hoje eu sou a primeira, viu? Quando diz, olha a farda, eu digo, eita, cadê o dinheiro? Eu quero logo estar na frente. Eu acho lindo. Mas eu, quando olhava, o inimigo cegava a gente. E aquela mulher se afastou até hoje. Mas Deus libertou meu pai. Depois de muito sofrimento, a gente já estava tudo maior. Quando Deus libertou meu pai, eu já estava grande, as minhas irmãs tudinho, já algumas casadas, mais velhas. Deus foi lá e disse, eu quero 4 dessas 6. Návia, Súbria, Candará. Estávamos nós no pecado, cada uma com o seu. Eu era a curtição, a bebedeira, não tinha uma noite que eu não estivesse. Mas Ele me viu lá no meio. E onde era pecado e morte, Ele me trouxe para a vida no meio. E Ele olhou para mim e disse, vem aqui minha filha, eu quero você. Quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que Ele fez foi me batizar e me selar com o Espírito Santo. Eu aceitando Jesus e aqui eu sentindo, eu falando em língua, não sabia nem o que era. Quando eu saí, uma irmã bem idosinha chegou e disse, Jesus lhe batizou. Eu disse, o que é isso? Ela disse, o Espírito Santo. Eu disse, ai mãe, então é por isso que eu estou sentindo que eu estou andando em casca de ovo. Levezinha, sem entender nada. Saí, nunca mais me afastei dos caminhos do Senhor. Porque Ele é aquele que tem o dedo santo, que escreve história. E a minha história está sendo escrita pela mão de Deus e a sua também. O primeiro ponto eu disse o quê? O resultado do pecado. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. E Ele disse, eu não te condeno. O segundo ponto é que Deus foi diretamente na raiz. Jesus queria tratar a raiz do pecado da mulher. Jesus olhou, me viu e pegou e disse, eu vou tratar a raiz dessa pecadora, dessa adúltera, dessa mentirosa, dessa falsa, porque tudo isso a gente é quando está no mundo. E vou tratar, pela raiz. Ele disse, vai e não peques mais. Quando Ele disse, vai e não peques mais, aqui Ele bateu o martelo e disse, acabou, agora é com ela. A história está escrita. Ela é quem vai decidir. Olha, irmão e irmã, nessa manhã, o Senhor manda te dizer que a história já está escrita. Vai, agora é com você. Você vai decidir. Você quer? Pois vai e não peque mais. E a Bíblia nos mostra que Ele, quando disse não peques mais, a mulher, ela ficou na mesma hora, livre. Eu imagino a roupa que ela estava. Eu gosto de imaginar porque parece que eu estou lá. Ela se olhando e dizendo, meu Deus, que vergonha. Porque depois que a gente se liberta, depois que a gente conhece a palavra fala o quê? Liberta a gente. A Bíblia diz, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Eu quero que os irmãos entendam que a lei ela foi dada em uma pedra, não foi isso? Por isso, muitos morriam apedrejados. Porque nesta pedra havia a lei da santidade e do compromisso na consciência. Então, por isso que elas morriam apedrejadas. Estevão morreu apedrejado. Pecou. Na lei de Moisés está dizendo, mate, apedreje, até a morte. E eu quero dizer nessa manhã, que se você, meu irmão, minha irmã, estiver neste caminho errado, estiver idolatrando contra a vontade de Deus, ainda dá tempo de se arrepender. Porque Jesus está voltando e ainda dá tempo de você se arrepender. E eu quero aqui junto da igreja dizer assim, é no meio, repita comigo, é no meio que o milagre vai acontecer. Então não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não volte, fique no meio e prossiga. Porque Deus está preparando um milagre para mim e para a tua vida. E eu tenho uma palavra que Deus manda eu dizer para alguém aqui. Deus vai mudar teu rumo. Deus vai mudar o rumo da tua vida. Olha, Deus vai mudar o rumo da vida do teu filho. Irmã Márcia, o meu filho, Deus vai mudar. O inimigo tentou tirar, mas Deus manda te dizer que vai mudar o rumo da vida do rapaz.
Deus vai mudar o rumo da vida dessa menina. Deus vai mudar o rumo da tua vida, do teu casamento, se tu deixar. Porque a história está na mão de Deus e Ele faz como Ele quer. Ele quer virar a página, mas você precisa tomar uma decisão. E o que eu quero dizer nessa manhã, em resumo, é: faça a coisa certa. Porque os escribas e os fariseus estão de olho. Tem alguém para Jesus, só nessa reflexão, se tiver. Tem alguém para Jesus, irmão Kennedy, aí? Diga: eu estou no meio e quero Jesus. Que se você falar, a gente vai orar pela sua vida. Você vai deixar aí no chat ao vivo: eu quero Jesus, eu estou no meio e eu preciso de um milagre. Deixa aí, porque a gente vai falar o seu nome e a gente vai orar pela sua vida.